Romanos 8 começa como um abraço de Deus em alguém cansado de lutar contra si mesmo. Depois de tantas quedas, culpas e guerras interiores, a palavra declara algo poderoso. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que o passado não tem mais autoridade para definir quem você é. O pecado tentou te prender, a dor tentou te afundar, e os erros tentaram escrever o fim da sua história. Mas Cristo entrou na batalha por você. A lei mostrava o pecado, mas não tinha força para libertar o homem dele. Então Deus fez aquilo que ninguém poderia fazer. Ele enviou seu próprio Filho em forma humana, carregando sobre si o peso da nossa culpa, para destruir na cruz aquilo que destruía nossa alma. Jesus venceu onde nós falhamos. E por causa disso, hoje existe liberdade para quem decide viver no Espírito. Existe uma guerra silenciosa dentro de cada pessoa. A carne quer prazer imediato, orgulho, desejos passageiros e tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Mas o Espírito conduz à vida e à paz. Quem vive apenas para satisfazer os desejos da carne nunca encontra descanso verdadeiro, porque tudo que é carnal promete felicidade rápida, mas entrega vazio. O pecado sempre parece bonito no começo, até revelar o preço escondido no final. Mas Deus não chamou você para viver dominado por correntes invisíveis. O Espírito Santo habita naqueles que pertencem a Cristo. E quando ele entra em uma vida, tudo começa a mudar. Talvez ainda existam lutas, tentações e dias difíceis, mas agora existe uma força dentro de você maior do que aquilo que tenta te destruir. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Isso significa que aquilo que parecia morto pode voltar a viver. A esperança pode voltar. A fé pode voltar. A paz pode voltar. Porque Deus ainda transforma ruínas em testemunhos. Muitas pessoas vivem como escravas do medo. Medo de falhar, medo do futuro, medo do abandono, medo de nunca serem suficientes. Mas Romanos 8 revela uma verdade que muda tudo. Você não recebeu um espírito de escravidão para viver preso ao temor. Você recebeu o espírito de adoção. Em Cristo você não é rejeitado. Você é filho. Deus não olha para você apenas como alguém tentando acertar. Ele olha como pai. Um pai que conhece suas feridas, suas lágrimas escondidas e as batalhas que ninguém vê. E mesmo assim continua te chamando para perto. O Espírito Santo testemunha dentro de nós que pertencemos a Deus. E quando entendemos isso, deixamos de viver tentando provar valor para o mundo inteiro. Ser filho de Deus não significa ausência de sofrimento. Pelo contrário. Muitas vezes, quem segue a Cristo enfrenta dores profundas, rejeições e batalhas espirituais intensas. Mas Paulo declara algo extraordinário. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez existam perguntas sem resposta, orações aparentemente silenciosas e dias em que tudo parece pesado demais. Mas até a criação geme, esperando a redenção final. Existe algo eterno sendo preparado por Deus enquanto você atravessa suas lutas. A esperança do cristão não está naquilo que os olhos conseguem ver. Porque esperança visível não é esperança. Deus trabalha também no invisível. Mesmo quando você não percebe, Ele continua moldando sua vida, fortalecendo sua fé e sustentando sua alma. E nos dias em que faltam palavras, o Espírito Santo intercede por você. Existem dores tão profundas que nem conseguimos explicar em oração. Mas Deus conhece cada lágrima silenciosa. Ele entende até aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras. Nenhuma oração sincera passa despercebida diante do céu. Nada pode separar você do amor de Deus. Uma das maiores promessas da Bíblia está em Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo será fácil. Significa que Deus é tão poderoso que consegue transformar até as dores em instrumentos para cumprir seus propósitos. As feridas que quase destruíram você podem se tornar o testemunho que vai levantar outras vidas. As noites de lágrimas podem gerar maturidade espiritual.
E aquilo que parecia atraso pode estar preparando algo maior do que você imagina. Deus nunca perde o controle da história. Paulo então faz uma pergunta que ecoa através dos séculos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mesmo Deus que entregou seu próprio Filho por amor à humanidade, continua cuidando dos seus filhos. O inferno acusa. O medo acusa. As pessoas acusam. Mas é Deus quem justifica. E então chegamos ao clímax desse capítulo poderoso. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, dor, perda. Nada disso tem poder suficiente para apagar o amor de Deus por aqueles que pertencem a Ele. Existem dias em que a vida parece uma guerra constante. Dias em que a tristeza pesa, o coração enfraquece e a fé parece pequena. Mas mesmo nessas batalhas, a palavra declara: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é a força humana que sustenta o cristão, é o amor de Deus. Um amor que permanece quando todos vão embora. Um amor que alcança o homem no fundo do poço. Um amor que nem a morte consegue destruir, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem os demônios, nem as dores da vida. Absolutamente nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus.